Você já parou para pensar qual é o assunto que você mais gosta de conversar? Já se fez essa pergunta? Bom, talvez se você for jovem, esteja finalizando o ensino médio, como eu alguns anos atrás, talvez o assunto que você mais goste de conversar seja sobre o futuro. Com o que você vai trabalhar, qual curso que você vai escolher. Já se você aqui na região trabalha em Betel, é commuter, é betelita, é voluntário, talvez um dos assuntos que mais passe nas rodas de conversa suas seja o progresso da renovação. Como que vai ser Betel depois da renovação? Quando que vai acabar a renovação? Mas você já se perguntou qual foi o assunto que Jesus Cristo mais conversou quando ele estava aqui na Terra? Vamos responder essa pergunta? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 8, no versículo 1. Lucas 8, 1. Que diz: Pouco tempo depois, ele começou a viajar de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e declarando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Percebeu aqui nesse texto de Lucas qual foi o assunto que Jesus mais conversou? Se a gente fosse ranquear, o primeiro lugar está as boas novas do reino de Deus. Esse foi o assunto que Jesus mais conversou quando ele esteve aqui na Terra. Mas será que Jesus só conversou sobre isso com as pessoas? Vamos pensar, as pessoas naquela época, elas eram esmagadas por líderes religiosos opressivos, por um sistema romano que oprimia elas, e ainda com o peso de carregar uma família, de sustentar uma família. Então, será que Jesus falou só sobre esse assunto? Em Isaías, Jesus, em profecia, foi chamado de maravilhoso conselheiro. Então é claro que ele dava excelentes conselhos sobre qualquer assunto. E em um dos seus discursos, que nós vamos focar aqui, que é o Sermão do Monte, Jesus Cristo lançou bases para 3 ensinos que nós vamos conversar. Para nós entendermos a dimensão do Sermão do Monte, vamos tentar entrar de cabeça, se imaginar nessa ocasião. Por favor, vou pedir para o irmão colocar a primeira imagem. Imagine que você é uma dessas pessoas na assistência. Era primavera, 31 era comum, um clima agradável, ensolarado, o céu azul. Então, você vê Jesus chegando, você pode ver que tem várias flores aí abaixo, do monte. Então, Jesus chega, cura os doentes, a Bíblia não especifica, então pode ser que ele tenha feito com que surdos voltassem a ouvir, cegos voltassem a enxergar. Então, depois dessa entrada, Jesus começa a falar no seu discurso. O discurso do Sermão do Monte foi de aproximadamente 20 minutos. Mas qual foi o efeito que esse discurso, que durou menos tempo que uma conferência pública, teve nas pessoas daquela época? Vamos ver. Abra sua Bíblia agora em Mateus, no capítulo 7, no versículo 28. Mateus 7, 28. Se todos acharam, vamos ler. Quando Jesus terminou de falar essas palavras, o efeito foi que as multidões ficaram maravilhadas com seu modo de ensinar. As pessoas ficaram maravilhadas com o modo de Jesus ensinar. Mas o que significa essa expressão ficarem maravilhadas? Bom, se a gente for na nota de estudo, isso significa que eles ficaram tão impressionados a ponto de ficar fora de si. Mas por que eles ficaram tão impressionados? Bom, aqui diz, com seu modo de ensinar. Será que então esse modo de ensinar envolvia só a eloquência de Jesus Cristo? O modo com que ele falava, que ele era um ótimo orador? Também? Mas, se nós formos novamente na nota de estudo, diz que não era apenas sobre o modo como Jesus ensinava, mas sim sobre o que Jesus ensinava. Ele dava conselhos profundos com palavras simples, que até uma criança conseguiria entender.
E por conta disso, a assistência desse discurso ficou maravilhada. Até tem outras traduções que dizem que ficaram assombradas ao ver o modo de Jesus ensinar. Mas será que nós podemos tirar proveito, que nem essa assistência tirou, desses ensinos de Jesus Cristo no Sermão do Monte? Como nós dissemos no início do discurso, nós vamos examinar 3 tópicos do Sermão do Monte e vamos ver como que podemos aplicar esses ensinos de Jesus na nossa vida. Para nós começarmos, nós sabemos, a maioria, ou grande parte da assistência são de pioneiros, que uma das partes essenciais no serviço de pregação é a introdução. Dependendo do que você fala para o morador nos primeiros minutos de conversa, isso vai decidir se ele vai prestar atenção ou não, não é verdade? Então, Jesus Cristo sabia disso. Qual foi, então, o primeiro assunto de Jesus no Sermão do Monte? Como que ele captou a atenção dessas pessoas? Vamos ver. Abra sua Bíblia agora em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. Vamos ver como que Jesus iniciou esse discurso. Mateus 5, 3, que diz: Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Como que Jesus, então, começou o seu discurso? Com um assunto que interessava a todos, tanto naqueles dias como hoje. Como que as pessoas podem ser felizes? E como que ele respondeu essa pergunta? Ele disse: felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual. Para nós entendermos, então, o que Jesus Cristo queria dizer com como nós podemos ser felizes, nós precisamos entender, primeiro, o que ele queria dizer com essa palavra, com esse termo, felizes, e também o que significa uma pessoa ter consciência de sua necessidade espiritual. Sobre a felicidade, Jesus ele não estava dizendo nesse relato sobre a felicidade quando a gente compra um item novo, por exemplo, uma roupa nova, um celular novo, uma casa nova, porque essa felicidade é passageira. Depois de um tempo, ela vai embora. Na verdade, o termo que Jesus utilizou se refere a uma felicidade profunda. Aquela felicidade que a gente só consegue quando a gente sente que é amado por Jeová. Isso vai muito além de uma felicidade passageira. Como que nós podemos ter esse tipo de felicidade? Por ter consciência da nossa necessidade espiritual. Para nós entendermos o que significa termos consciência da necessidade espiritual, vamos ilustrar. Imagine uma pessoa que tem necessidade física mesmo, que passa uma situação difícil fisicamente, um morador de rua. O morador de rua ele tem consciência da sua necessidade física. Ele sabe que para ele conseguir uma roupa nova, para ele conseguir se alimentar naquele dia, ele vai precisar da ajuda de alguém, de uma pessoa, da prefeitura, de uma ONG, ele vai precisar de ajuda. Da mesma maneira, a necessidade espiritual é nós reconhecermos que para tomar decisões sobre trabalho, sobre educação e sobre nossas atividades diárias, nós precisamos de Jeová. Isso que é a gente reconhecer a nossa necessidade espiritual, é saber que Jeová é importante em todo aspecto de nossa vida. Só assim que a gente vai ter aquela felicidade profunda que Jesus descreveu. Mas para a gente ter essa consciência, nós precisamos dar alguns passos. E um desses passos é o que a gente vê aqui no Salmo, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 3. Salmo 1, nos versículos 1 a 3. Que diz: Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores, mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação e cuja folhagem não murcha. Qual é um dos passos que o salmista disse que a gente precisa para ter essa consciência de necessidade espiritual?
ler a Bíblia, é nós termos prazer em estudar, em conhecer a Jeová por meio da sua palavra. Quando nós nos esforçamos para satisfazer a nossa necessidade espiritual, a nossa vida tem um sentido, ela tem um objetivo. Nós não vamos ser que nem as pessoas do mundo que são jogadas de um lado para o outro. Nós vamos ter aquela felicidade interna de saber que Jeová nos ama. Vamos ver um exemplo da vida real? Um irmão nosso, chamado Ezer, conta um pouco sobre seu passado. Ele disse que ele era um vocalista de uma banda popular. Nas suas palavras, ele falou: "Eu gostava de fazer parte da banda, mas queria muito que minha vida tivesse mais sentido." Ele tinha fama, dinheiro, podia comprar o que quisesse, mas não tinha um objetivo, se sentia vazio. Então, como que ele conseguiu suprir esse vazio dentro dele? Bom, ele diz que um dia conheceu uma testemunha de Jeová e o encheu de perguntas. Então, ele começou a estudar a Bíblia e agora, Ezer disse: "No passado, eu vivia entrando e saindo de problemas e dificuldades. Agora, eu tenho um verdadeiro objetivo na vida." Bom, esse foi o primeiro ponto que Jesus destacou no seu discurso. Como que nós podemos ser felizes, ter a verdadeira felicidade. Mas outro ponto que também engloba a nossa necessidade espiritual são as nossas orações. Será que Jesus falou um pouco sobre isso quando estava fazendo o discurso do Sermão do Monte? Bom, vamos ver o que ele falou sobre as orações aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 7. Mateus 6, 7, que diz: "Quando orar, não diga as mesmas coisas vez após vez, como fazem as pessoas das nações, pois imaginam que serão ouvidas por usarem muitas palavras." Bom, dando um pouco de contexto até histórico aqui sobre o que Jesus falou, era muito comum naquela época os líderes religiosos fazerem orações longas, com palavras difíceis, só para se amostrar em público. Mas então, o que Jesus falou? O que Jeová quer ouvir? Ele não quer ouvir palavras decoradas, as mesmas coisas ditas vez após vez. Na verdade, ele quer ouvir o nosso coração, os nossos sentimentos. Para a gente ilustrar essas orações decoradas, vamos imaginar que você tem um amigo que sempre que vem falar com você, fala das mesmas coisas, com as mesmas palavras, com a mesma entonação. Você ia achar isso chato, não é? Então, como que Jeová encara aquelas orações que são feitas da mesma maneira, com a mesma entonação? Jeová não gosta desse tipo. Ele quer ouvir o nosso coração. Mas, além dos nossos sentimentos, Jesus também falou sobre outras coisas que seria apropriado que nós orássemos. Vamos ver. Agora, ainda no capítulo 6 de Mateus, vamos ler do 9 até o 13. Mateus 6, do 9 ao 13, que diz: "Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Dá-nos hoje o nosso pão para este dia, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos leves à tentação, mas livra-nos do maligno." Esse trecho na Bíblia é confundido às vezes com um modelo para a gente copiar e repetir as palavras vez após vez. Mas Jesus não fez essa oração para que a gente copiasse, mas para que a gente tivesse uma base sobre o que a gente pode pedir. Então, Jesus começa a sua oração com 2 pontos importantes: a santificação do nome de Jeová e para que o seu reino venha. Por que esses foram os 2 pontos iniciais da oração de Jesus? Falando sobre a santificação do nome de Jeová, isso remete ao início da história humana. Satanás, ele tenta manchar o nome de Jeová. As pessoas aqui na terra tentaram retirar o nome de Jeová da sua palavra. Então, quando a gente pede a santificação desse nome, a gente está pedindo para que o nome de Jeová seja limpo dessas acusações. E o segundo ponto, a gente pede
que as bênçãos de Jeová sejam tragas por conta desse reino celestial. Toda vez que a gente pede para que esse reino venha para a terra, nós estamos pedindo para que as promessas de Jeová se cumpram. Nós estamos pedindo para que a ressurreição venha, para que nós possamos ver aqueles parentes que a gente já perdeu, para que os idosos possam voltar a ser jovens, para que as deficiências físicas vão embora. É isso que a gente pede quando a gente fala com Jeová sobre a vinda do seu reino. Agora que Jesus ele falou esses 2 pontos importantes na sua oração, ele continua com outros pontos importantes, só que são mais ligados a nós. Esses pontos a gente pode encontrar também no 6, só que agora nos versículos 11 e 12. Que diz: dá-nos hoje o nosso pão para este dia e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Então, começando sobre o perdão, nós nunca devemos nos esquecer da nossa condição pecaminosa. Era isso que Jesus estava tentando dizer. Por mais que a gente tente, nós vamos errar. E nas nossas orações, devemos pedir o perdão para Jeová. E sobre a questão financeira, Jesus disse algo interessante: dá-nos hoje o nosso pão para este dia. O que essas palavras de Jesus estavam querendo dizer? Será que ele disse que era só apropriado a gente orar e pedir coisas relacionadas à nossa alimentação? Será que era algo literal? Não. Aqui Jesus mostrou que nós podemos deixar Jeová sabendo por meio da oração sobre qualquer dificuldade financeira que nós tivermos. O que nos preocupa? Será que é o preço do aluguel, o preço da escola, no supermercado, a procura de emprego? Nós podemos deixar Jeová sabendo, derramar o nosso coração sobre as preocupações financeiras. E qual que vai ser o resultado se nós derramarmos o nosso coração para Jeová? Vamos ver? Abra sua Bíblia agora, em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14. 1 João 5,14, que diz: e esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Jeová vai nos abençoar se orarmos com sinceridade e persistirmos em pedir. Como o texto diz, se tiver de acordo com a vontade de Jeová, ele vai nos ouvir. Outra experiência da vida real é de um nosso irmão que morava na Hungria. Ele passou a infância morando com a avó. Por quê? Porque os pais dele sempre trabalhavam muito para realizar o sonho da casa própria. Então, deixavam ele com a avó, ele passou a infância lá, enquanto os pais trabalhavam dia e noite para realizar esse sonho. Esse irmão conta que ele ficou muito feliz quando finalmente os pais conseguiram comprar a tão sonhada casa, porque finalmente todos eles iriam viver juntos, como uma família. Mas o que aconteceu? Bom, 6 meses depois dessa aquisição, um câncer ceifou a vida do pai desse irmão. Esse irmão conta que ia ao cemitério e dia e noite, antes de conhecer a verdade, ele orava a Jeová: por favor, Deus, eu quero saber onde meu pai está. Será que Jeová respondeu essa oração? Esse irmão conta que 12 anos depois, quando ele já estava em outro país, ele conheceu uma testemunha de Jeová. De novo, fez várias perguntas, começou a estudar a Bíblia e ele mesmo conta que finalmente encontrou as respostas que ele tanto pedia para Deus. Ele disse que encontrou o melhor pai que alguém poderia ter e também a esperança de poder rever seu pai biológico no futuro. Bonito, não é? O que isso nos mostra? Que Jeová responde à oração do justo. Jeová, ele te responde, ele vai te consolar e na hora certa, Jeová vai dar a solução que a gente precisa. Até agora, nesse discurso do Sermão do Monte, nós vimos 2 pontos. O primeiro foi Jesus falando sobre como as pessoas
poderiam viver uma vida feliz, e o segundo, sobre como elas poderiam ter uma relação mais achegada com seu Pai, por ter orações significativas. Mas no Sermão do Monte, Jesus também nos lançou bases sobre como nós podemos agradar a Jeová. E o primeiro ensino que Jesus falou sobre isso está aqui em Mateus, no capítulo 7 agora, no versículo 21. Mateus 7, 21. Que diz: Nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. O que Jesus estava dizendo aqui? Bom, se nós queremos agradar a Jeová, será que basta só dizer que nós adoramos a Ele? Não. Jesus disse que para agradar a Jeová, nós devemos fazer a vontade dEle. E para isso, todas as nossas decisões precisam se basear nos padrões de Jeová. Mas como que a gente pode fazer isso? Um princípio que Jesus deixou está aqui no Mateus, agora no capítulo 6, no versículo 33. Mateus 6, 33, que diz: Persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, como que nós podemos basear nossas decisões nos padrões de Jeová? Jesus respondeu: persistam em buscar. O que Jesus estava dizendo no grego tempo verbal também pode ser definido como sempre busquem. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles sempre iriam colocar o reino em primeiro lugar e depois colocar as outras coisas. Mas o que Jesus disse que iria acontecer caso a gente fizesse isso, colocasse o reino em primeiro lugar? Bom, ele disse: e então todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Isso foi uma promessa. Jesus estava dizendo que se a gente colocasse Jeová em primeiro lugar na nossa vida, tudo que viesse depois, ele iria acrescentar. Sobre criação de filhos, sobre qual curso devemos fazer, sobre qual emprego nós vamos trabalhar, todas as outras coisas seriam acrescentadas. Além, claro, desses princípios que nós vimos, que nós devemos adorar a Jeová com ação e não só com palavras, Jesus ele também destacou alguns outros padrões de Jeová. Por exemplo, ele estabeleceu a regra no Sermão do Monte que todas as coisas que querem que os homens façam para vocês, façam também a eles. E também, uma das coisas que Jesus considerou sobre como nós podemos agradar a Jeová está aqui em Mateus, no capítulo 6. Vamos ler primeiro o versículo 24, depois o 31 e o 32. Mateus 6, 24, que diz: Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. E agora o 31 e 32, que diz: Portanto, nunca fiquem ansiosos, dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Quando Jesus estava falando para a gente não ficar ansiosos, será que ele estava dizendo sobre riquezas? Não. Na verdade, ele disse sobre coisas do dia a dia, sobre o que a gente vai comer, o que a gente vai beber e sobre o que a gente vai vestir. O que Jesus estava querendo dizer para a gente? Ele disse que até mesmo as coisas normais podem se tornar uma carga, uma pedra de tropeço, se não forem mantidas no seu devido lugar. Nós, irmãos, sempre vamos nos beneficiar quando colocamos Jeová e os seus padrões à frente dos nossos padrões e quando colocamos Jeová em primeiro lugar da nossa vida, em vez de fazermos a nossa própria vontade. Finalizando o discurso, Jesus, no Sermão do Monte, disse que a gente precisava fazer alguma coisa. O que isso significa?
Vamos ver aqui a conclusão de Jesus em Mateus, no capítulo 7. Agora nos versículos 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, nos versículos 24 ao 27, que diz: Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as inundações, e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não desmoronou, pois tinha sido fundada sobre a rocha. Além disso, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será como um homem tolo, que construiu sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as inundações, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua queda. Vou pedir para os irmãos colocarem a segunda imagem, por favor. Então, o que Jesus estava dizendo aqui nesse relato? Que para nós nos beneficiarmos desses ensinos que ele falou, a gente precisaria fazer mais do que ouvir. Precisaríamos aplicar esses princípios. E nota que o homem da ilustração, que fez a sua casa sobre uma base sólida, será que Jesus disse que não passou chuva? Que não ventou? Não. Esse homem passou dificuldades, mas por aplicar os ensinos de Jesus, ele se manteve firme. Como disse aqui, ele não desmoronou. Veio a chuva, veio os ventos, mas a casa dele permaneceu. E assim vai acontecer com a gente se aplicarmos os ensinos de Jesus. Vamos ter dificuldades, mas nós não vamos desmoronar. Então, o que nós precisamos fazer para ser que nem esse homem, com a base sólida, para que a gente passe por essas dificuldades e nos mantenhamos de pé? Continue aprendendo sobre Jeová e sobre suas leis. Vamos ler o texto de João, no capítulo 17, no versículo 3. João 17, 3. Que diz: Isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. O que significa esse conheçam a Ti? Bom, essa ideia é sobre conhecer melhor alguém, de maneira contínua. Nós não podemos parar de conhecer a Jeová, de conhecer esses ensinos de Jesus Cristo. Só assim que nós vamos ter essa base sólida e, mesmo com as dificuldades, vamos nos manter de pé. Isso envolve fazer qualquer ajuste necessário para que nós possamos servir a Jeová, ir em direção ao batismo e então dedicar a nossa vida a Jeová. Jesus foi claro que nós seríamos felizes se praticássemos essas coisas. Então, o que nós aprendemos nesses 30 minutos? Nós vimos que nós só vamos ser felizes se praticarmos, se tivermos consciência da nossa necessidade espiritual. Também vimos que nós precisamos ter orações significativas para termos uma amizade com Jeová. E também vimos que não podemos colocar as coisas materiais como as coisas mais importantes em nossa vida. Com certeza, irmãos, aplicar os ensinos de Jesus Cristo é a melhor escolha. E se nós aplicarmos, herdaremos as promessas de Jeová e do homem que morreu por nós e mostrou ser o caminho, a verdade e a vida.